na carta de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 20 ao 20, vamos ler todo, ao 34. Primeira Coríntios 11, versículo 20 em diante. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Podem assentar-se, meus irmãos. O que é a ceia? O que é a ceia? A ceia é a celebração da morte de Jesus. A ceia é o quê? A ceia é a celebração da morte de Jesus. Você nunca ouviu alguém celebrar a morte de ninguém? Pois essa nós celebramos. Nós celebramos a morte de Jesus. Além de celebrar, nós recebemos ordem para celebrar. Como disse Paulo, eu recebi
E eu também estou ordenando. Ele recebeu do Senhor e também ordena que nós celebremos a ceia. E Jesus também nos ordenou a celebrar a sua morte. Mas um detalhe muito importante: nunca a ceia foi tão peculiar, nunca a ceia foi tão importante como nos nossos dias. Porque a ceia, se você olhou o versículo 20, a Bíblia diz: quando vos reunis. A ceia não é para um, a ceia é para a eclesia. A ceia é para quando a eclésia está em reunião. O que o diabo está querendo em nossos dias é arrancar de nós a comunhão, a comunidade, a reunião dos santos. Isso é eclésia. E a ceia é essa celebração que marca a reunião dos crentes. Quando nós hoje à noite nos reunirmos no culto, nós vamos nos reunir para celebrar o Senhor, para cultuar o Senhor, mas a reunião da ceia é a reunião que celebra a morte e a esperança. Ela renova em nós convicções, não somente da salvação, da santidade, quanto da espera. Por que ela é tão significativa? Jesus a instituiu, vocês devem se lembrar, Mateus 26, 26 a 28. Jesus a instituiu na Páscoa. Ele estava celebrando a Páscoa com os discípulos, sim? E depois que celebrou a Páscoa, ele pegou o resto daquele pão da Páscoa e começou a celebrar a ceia que iria marcar a história da igreja. Então, naquela noite judaica, naquela noite de Páscoa judaica, em aproximadamente 33, o ano 33 depois de Cristo, nós vimos a comemoração. A Páscoa hoje é comemorada uma vez por ano. Algumas igrejas reformadas comemoram a ceia uma vez por mês. Nós também comemoramos a ceia uma vez por mês. E agora o Shabat nós comemoramos uma vez por semana. Pastora, se eu quiser comemorar com a minha família toda uma vez por dia, Deus te abençoe. A questão é que a celebração da ceia, ela tem simbolismos muito sérios. E o maior simbolismo da ceia, depois dos elementos da ceia, é a santificação. Paulo deixou muito claro: examine-se o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice. Então a ceia, ela tem atributos, como eu falei ainda há pouco, peculiares, que você não pode comparar a ceia a nada mais. Nada é igual à ceia do Senhor naquilo que fazemos, irmãos, naquilo que celebramos. As festas bíblicas são lindas, são preciosas, são as sombras de quem é Jesus, do que será Jesus quando vier também. Mas a ceia, ela simboliza que Jesus está entre nós, comungando. Ele está porque ele simboliza esse pedaço de pão e esse pouco de cálice, de vinho, de suco de uva. Nós não somos tão rigorosos em relação ao pão. Se fôssemos seguir ao rigor, da tradição, o pão tem que ser sem fermento, o vinho tem que ser tinto, não pode ser qualquer vinho, não pode ser qualquer pão. Nós celebramos com um pão simples que minha sogra faz, é uma mulher de Deus. Eu sou cautelosa com os elementos, mas Sônia Aquino faz, o nome do fermento que ela usa é fermento de Jesus, porque é um fermento natural, não é fermento biológico, feito químico, feito
nas indústrias. É um fermento feito em casa, ela passa dias fazendo para ter uma fermentação natural. Então é bem diferenciado. Então nós precisamos ter essa compreensão, é algo muito importante a se fazer, mas não pode ser evitado porque você está em pecado. Eu me lembro de um dia que eu decidi não cear porque eu estava em pecado. E eu disse para mim mesma, quando o pão vier eu vou jogar fora, e quando o suco vier eu vou derramar no meu pé. E quando eu comecei a pensar aquilo, o pastor que estava celebrando a ceia, ele disse: por favor, se você está em pecado, se arrependa. A ceia não é para te eximir. A ceia é para dizer para você, se analisar, se você está ou não com o coração limpo. Se você não estiver, peça perdão, se arrependa, peça perdão se for necessário confessar seu pecado, chame o seu pastor ainda durante o culto, mas não permita que o diabo te impeça de ter comunhão com Cristo e com a igreja. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então Jesus celebrou a Páscoa com seus apóstolos. Lembrem-se que ele dispensou Judas Iscariotes, porque a ceia não é para quem não tem comunhão com ele. Judas ainda tentou fazer a ceia com Jesus, mas Jesus dizia: aquele que pegar o pão no prato comigo, uau, era ele. E Jesus diz: vai fazer o que tu deve fazer, o que tu tem que fazer, o que o diabo já disse para você fazer. E ele foi. E Jesus então, aliviado, começa a celebrar a ceia. A última ceia de Jesus. A última. Se você olhar esse texto de Mateus 26 ao 28, você vai observar o versículo 28. Ele disse: eu nunca mais vou cear, até que um dia esteja com vocês de novo. Amém, irmãos? Jesus está em jejum de ceia. Ele não vai cear até que nós nos reunamos com Ele. Todas as nações da terra que são lavados e comprados pelo sangue de Jesus, nós vamos um dia celebrar com Ele a ceia. Ele vai ser o pastor que vai celebrar a ceia. Amém? Não é mais a pastora Glaucia, não é mais o pastor João, João Guilherme, não é mais o pastor Armando. É o próprio bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Eu quero fazer uma observação muito importante, histórica e teológica. Algumas pessoas acreditam que o pão e o vinho se tornam, eu confesso a vocês o meu pecado, eu também acreditava. Eu passei um tempo acreditando que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. E não é verdade. Eu me lembro que eu ainda congregava numa denominação chamada Assembleia de Deus, e nós não tínhamos esses esclarecimentos. Na minha época, talvez hoje tenha. Foi tão natural, eu tinha tanto temor a Deus, que quando aquele pão chegava na minha mão e o vinho, aqui no templo central, eu pegava aquele pão e chorava, adorava a Deus e dizia: Senhor, eu vou comer o teu corpo, eu vou beber o teu sangue. E eu chorava, era sincero aquilo. Mas eu quero que vocês compreendam algo. Por causa dessa doutrina, muita confusão aconteceu, porque a Igreja Católica acredita na transubstanciação. Ou seja, eles acreditam
que o pão se transforma quando você come no corpo de Cristo. E que o suco de uva se transforma em vinho, em sangue. Eu pergunto a vocês saem com a boca com gostinho de sangue quando vocês tomam? Sim ou não? Sim ou não? Vou ver se tem alguém endemoniado. Então, realmente não é literal. Não dá para fantasiar. Amém, irmãos? Não dá para fantasiar. Por mais que eu quisesse, por mais que eu temesse ter uma palavra de Deus, mas não dá para fantasiar que isso é literal. Jesus cortou o pão, partiu. Jesus pegou o suco de uva, o vinho, e distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, bebei. Isso simboliza, representa a minha nova aliança com vocês. Meu pacto com vocês. É um pacto de sangue. Isso simboliza um pacto de sangue. Isso simboliza uma comunhão de corpos. Vocês estão entendendo, irmãos? É o símbolo de uma comunhão de corpos. É o símbolo de um pacto de sangue. Isso é tão sério que no Brasil houve morte por causa disso. A primeira ceia celebrada no Brasil, a primeira ceia celebrada no continente americano foi no Brasil. Você não está entendendo? Eu estou falando de norte ao sul do Brasil. Eu estou falando da grande América, a grande nação americana, norte-americana, não esteve presente. Os parentes de Trump não estavam presentes. Quem estava presente nessa cerimônia era os Tupinambá, os brasileiros. A primeira ceia, 21 de março de 1557, quem participou foram brasileiros e huguenotes. Esse ano, essa semana, o primeiro culto das Américas vai ser na Casa de Cultura, vai ser celebrado em memória ao primeiro culto das Américas, dia 10 agora, 10 de março. Esse ano, a ceia do Senhor na América completa 464 anos. 464 anos. Era para a igreja brasileira fazer festa. Sim ou não, irmãos? O maior símbolo que temos, a maior cerimônia que temos. Essa manhã, quando Deus me chamou para conversar sobre isso, eu, meu Deus, que coisa séria. Então, 10 de março é o primeiro culto, e 21 de março é a primeira ceia. Ok? E a guerra desse dia, 21 de março, foi decretada a morte dos huguenotes. Por quê? Porque na hora, o culto foi tudo bem, foi lindo, todo mundo chorou. Mas na hora da cerimônia, para mostrar que era realmente bíblico, os católicos se manifestaram. E por acaso, o líder do território era católico e mandou matar todos os missionários huguenotes. Por quê? Quando o pastor Pierre Richier, alguém me lembra Richier? Não é Charrier, Richier é o outro. Pierre Richier. Quando Pierre Richier partiu o pão e disse: esse é o símbolo. O
católico manifestou? Do corpo. Quando ele pegou o vinho, ele disse: esse é o símbolo do sangue. O católico disse: alto lá. Esse aí é o corpo e esse aí é o sangue. Ele disse: não. Leu as escrituras e disse: esse aí é o símbolo do corpo e esse aí é o símbolo do sangue. Tu não fica com gosto de carne humana na tua boca, nem fica com gosto de sangue na tua boca depois que tu come. Fico sim, tu está mentindo. Deu forca para os missionários. Assim como a primeira ceia no Brasil e no continente americano gerou o impacto espiritual, gerou o primeiro decreto de morte para os primeiros mártires da América. Então, juntamente com essa cerimônia, foi o símbolo de morte para o nosso povo. Então, o pão simboliza, amém, irmãos? Simboliza o corpo de Cristo. E o vinho simboliza. Agora, não é por isso que tu vai brincar com o pão. Brinca para você ver. Não é por isso que tu vai brincar com o vinho. Não é por isso. É uma simbologia séria, que deve respeito, que deve ser respeitada. Amém? Amém? Esse símbolo do sangue, o vinho, ele simboliza a nova aliança. Amém? Não vou entrar aqui no mérito dos originais. Simboliza a confirmação da aliança. Veja aí em Hebreus, capítulo 9, 14. Guilherme está dizendo aqui para mim que nem na ceia de Jesus, que ele fez, se transformou o pão em corpo e o vinho em sangue. Se nem na de Jesus se transformou, imagine na nossa. Hebreus E se eu fosse entrar aqui realmente, irmãos, no mérito de falar que o Senhor é contra o canibalismo? Se nós fôssemos entrar aí no mérito, pensa aí, é permitido comer carne humana? Seria aí uma abertura imensa. Eu espero que essa geração vegana não chegue nesse nível, porque como eles estão andando para trás, daqui a pouco eles vão querer comer carne humana com a desculpa, já estão abortando mesmo. Matar bebê é a coisa mais monstruosa que existe. Se já estão permitindo, imagine comer gente. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O que diz? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Observem que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar, para nos deixar sem mácula. Sem mácula. Que todas as obras mortas, todas as obras sem arrependimento que cometemos, são perdoadas através do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. O capítulo 10, versículo 16 também.
capítulo 10 em Hebreus, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. É por isso então que nós não sacrificamos mais animais. É por isso que nós não fazemos mais sacrifícios. Sim, é por isso, porque o que Jesus fez foi suficiente para nos purificar, consolidar para sempre. Amém? Nos redimir para sempre. Agora, todas as vezes que eu peco, eu devo ter consciência e pedir perdão, porque Ele também é poderoso para nos perdoar de nossas obras mortas, obras de pecado. Quem deve comer e beber desses símbolos? Apenas os que estão no pacto. Entenderam? Quem deve comer e beber? Apenas os que estão no pacto. Eu não posso sair por aí oferecendo um pedaço de pão e um pouco de suco de uva para pessoas que não estão no pacto, ou seja, que não discernem o corpo e o sangue. Discernem, compreendem. Mas nós, os que estamos no pacto, na nova aliança, nós podemos cear. Amém, queridos? Amém? Mas algo bem interessante, que eu aprendi com os testemunhos de Jeová essa manhã. Eles dizem, eu fiquei em choque, que só pode participar. Primeiro, eles fazem a ceia uma vez por ano, porque eles disseram que Jesus só fez uma vez por ano. Ora, Jesus fez uma vez por ano porque ele ia morrer no outro dia. Ele ia embora 40 dias depois. Mas Paulo que ficou, ele disse, todas as vezes que vocês vos... Era para a gente, toda vez, todo culto, era para ter ou não ter? É porque é caro, irmão, nós já fizemos isso. Nós já fizemos ceia 2 meses sem parar. Todos os dias na igreja. Fizemos um pacto de todos os dias, 6 da manhã, foi lá no Quatraque. Todos os dias, e aí era, cada pessoa, nós fizemos um grupo, cada pessoa trazia a ceia. Uma família trazia, outro dia a família trazia, outro dia a família trazia. Cada um trazia a ceia, os símbolos, né, da ceia. E ficou caro. Mas o Senhor sabe. Não tem problema. Mas é sério. Agora, os irmãos da Testemunha de Jeová celebram uma vez por ano. E eles dizem que só pode comer e beber quem tem esperança de ir para o céu. Eu gostei disso. Olha. E vocês acreditam que a minoria é que pode tomar? Então os demais que não sentem que vão para o céu, quem aqui quer ficar?
quer ficar não vai cear hoje. Estou brincando. Ninguém quer ficar. Ou tu quer ficar? Eu estou começando a achar perigoso esse negócio de querer ficar. Ninguém quer ficar. E Jesus só dispensou Judas Iscariotes, o resto pode cear. Alô? Você pode cear. Se você tem um pacto com Cristo, se você está em comunhão com essa igreja, podemos cear juntos essa manhã. E a regra, o que eu aprendi com isso que eu disse a vocês? Eu aprendi que é verdade o que eles colocam no final. A ceia, ela não é somente um símbolo, um pacto de morte de Jesus. Ela também simboliza para mim a volta dele. Ao mesmo tempo que simboliza para mim a esperança que eu vou. Então a ceia, ela simboliza a minha subida, o meu encontro. Porque ele disse, eu só vou cear de novo quando vocês estiverem comigo de novo. Significa, meus irmãos, que há uma escatologia também aí. Mas eu não posso dizer, eu vou ficar, então porque eu sei que eu vou ficar, eu não vou cear. Pelo amor de Deus, não queira fazer isso. Você hoje, só existe uma pessoa que te proíbe de tomar, de fazer parte da ceia. Você mesmo. Você mesmo. Porque o Senhor disse muito claro através de Paulo: se você não sabe discernir o corpo e o sangue, não faça isso. Mas se você, por isso eu estou pregando tanto durante as ceias, o que é a ceia, porque eu quero que você tenha um discernimento muito claro, que isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é palhaçada, isso aqui não, irmãos, isso aqui é muito sério. Pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, quando mostraram que tinha um pedaço de pão e um pouco de suco de uva para comerem juntos. Se descobria quem era protestante, se descobria quem era crente, se descobria quem era salvo. Muitas vezes, tanto judeus quanto cristãos de verdade, não tinha pão em casa, mas o pão da ceia estava escondido, somente para dizer, temos comunhão, vamos partir esse pão. Às vezes os filhos diziam, me dá um pedaço de pão, e o pai e a mãe diziam, só tem o pão da ceia, vamos ficar com fome. Hoje, nós temos uma irmã que faz, pode até não ser o pão mais gostoso que você já comeu, porque você já comeu tantos pães, somos tão fartos, temos tanto. Aqui nessa igreja de Corinto, Paulo disse assim, tragam o pão e o vinho de casa. Eles traziam, faziam um shabat, uma koinonia. Só que começaram a mostrar quem tinha mais, os pães gostosos demais, vinho demais. Daqui a pouco estavam fazendo farra durante a ceia. Alguém me perguntou, por que vocês comem um pedaço de pão tão pequeno? Porque nós não estamos com fome. Se está com fome, coma em casa, disse a palavra de Deus. Então por isso é tão pequeno, porque não é para matar a fome, é para ter comunhão, é para simbolizar. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém? É para simbolizar. Podíamos, até já fizemos aqui, acho que vocês se lembram, alguns se lembram de nós colocarmos um irmão com pão enorme na mão, ou vários irmãos com pães enormes na mão, e cada um pegar o pedaço que quiser. Mas como vocês já estão tão acostumados a comer o pequeno pedaço, só fazem pegar um
pingo. Mas nesse dia nós deixamos assim, deixa eles pegarem o pedaço do tamanho que eles quiserem. E teve gente que pegou a metade do pão. Tudo bem, estava com fome. Fique livre quando isso acontecer. Mas Paulo disse, não é para matar a fome, é para termos comunhão. Não é para mostrar quem tem mais. É por isso que você não sabe, você não precisou trazer o seu vinho de casa. Só na escola do Shabat. Mas todos nós vamos comer o mesmo pão. Vocês estão entendendo? Pastora, tem o pão do rico e o pão do pobre? Tem o pão do preto e o pão do branco? Tu vai comer o pão de todo mundo. Amém ou não amém? Tu vai beber o mesmo suco de uva. Amém ou não amém? Ninguém é melhor que ninguém. Todos vamos tomar o mesmo pão e o mesmo cálice. É por isso que quando alguém traz o pão, que eu percebo que é um pão já repartido de pedaços de pães, eu não gosto. Porque é símbolo. E simbolismo é importante, é memória. Simbolismo tem relevância, irmãos. Aí, é o pão da ceia, é o pão que sobrou do meu pão de ontem. Não, o pão da ceia, a irmã Sônia Aquino fez, trouxe ontem e escreveu em cima do saco, pão da ceia, da Santa Ceia. E pão da pastora, é um outro pão. Ela fez dois, um para a ceia e um para a casa dos pastores. E nós vamos comer o pão da ceia. É o mesmo pão. Não é um pedaço do pão lá de casa e um pedaço do pão da ceia. Não, é o mesmo pão. Vocês estão entendendo? Quando vocês forem pastores, ou quando vocês estiverem no meio de uma tribo indígena, quando vocês estiverem no meio da tribo de canibais, quando vocês estiverem no meio de uma tribo de seja o que for lá, e o povo disser assim, vamos comer o pão, você vai dizer assim, tem que ser um pão. Irmãos, isso é tão sério, que esses missionários estavam prestes a morrer, aqui no Rio de Janeiro, e começou a faltar o pão. E faltou o vinho. E eles disseram, o que nós vamos fazer quando acabar o pão e acabar o vinho? Um problema teológico. Sim ou não? Não existe pão e não existe vinho. Eles estavam no Brasil colônia. E agora, não tem pão, não tem vinho. Nós também já fizemos essa ceia aqui. Lembram disso? Tapioca e açaí. Cada um comeu seu pão brasileiro e seu suco de uva brasileiro. E ó, é pecado? Não, é um simbolismo do nosso povo, da nossa cultura, da nossa gente. Mas chegou o vinho, traz o vinho. Vamos fazer igual a Bíblia está dizendo. Vocês estão entendendo? Mas os dois missionários, um chegou a dizer o seguinte, eu vou fazer como Jesus. Só vou comer o pão e beber o cálice quando voltar para casa. Diz que ia ficar sem cear. O outro disse, eu vou procurar algo que simbolize. E aí, quando eu li isso, eu disse, então, vamos simbolizar com a nossa cultura, e nós celebramos naquele dia com a nossa cultura. Isso é muito relativo. Ok? Dependendo da circunstância. A mesma coisa é o batismo. O batismo deve ser por imersão. Mas se você está em um local que não tem como mergulhar a pessoa, ela não vai ser batizada? Vai. Se só tem como jogar uma água na cabeça,
Se só tem isso, faça isso. É um simbolismo. Ok? É um simbolismo. E aí, se a pessoa achar que deve tomar um banho depois, eu queria tanto um mergulho, vamos esperar esse rio chegar. Chegou o rio ali, né? Nós temos um rio agora que dá para você mergulhar. Sabrina é muito grande para o nosso tanque que tínhamos na época. Quando nós mergulhamos quando ela voltou com a cabecinha cortada, bichinho. Ficou enganchada no cano de uma caixa d'água. Eles queriam ser batizados, né? E nós não podíamos mais esperar. Eles não podiam mais esperar. Mas o Senhor ouviu nossas orações. Naquele dia eu fiquei tão arrasada quando tu levantou a cabeça com o sangue dessa. Eu falei, esse aí que foi o batismo, né? Então, não fique tão legalista, ok? Se não houver outra possibilidade, batize da forma que for. Enfim, não tenho tempo de falar sobre a questão antropológica, missiológica, que muitos missionários passam luta no campo missionário, porque não tem aquilo que nós temos, o que a Bíblia diz que deve ter para fazer, mas às vezes eles arrumam uma possibilidade para cumprir o símbolo. Então nós vamos cear. Amém ou não amém? Estão preparados ou não? O que é tomar indignamente? Antes de participarmos, a Bíblia diz para nós fazermos um autoexame, análise. Ok? E esse autoexame você deve colocar diante do Senhor. Todos devem fazer isso. Ah, pastora, eu estou ótima, eu não pequei. Hã? A pastora não pecou. Hã? Todos devem fazer autoexame. Todos nós devemos fazer um autoexame diante do Senhor e reconhecer o valor de Cristo e de sua obra. O que Ele fez por nós e o que Ele quer fazer agora mesmo, nos purificando dos pecados. Amém, queridos? Então você vai avaliar a sua vida, você vai confessar seus pecados, se for necessário, e principalmente você vai tomar decisões. É por isso que a ceia é tão importante. Porque você não pode pecar agora e dizer, eu vou pecar. Eu vou pecar e pecar e pecar. Eu vou cear e cear. Aí sim, se você fizer isso, você pode morrer na próxima. E a Covid está por aí mesmo, né? Para facilitar. Essa morte, vamos só completar isso aqui. 1 Coríntios 11. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, o que, queridos? Indignamente, ou seja, sem dignidade, será réu do que, queridos? Do corpo. Eita, o que é isso aí? Deus vai te arrancar dessa igreja.
E Deus vai te arrancar da purificação dos teus pecados. Deus vai te arrancar, Ele não vai te dar mais essa possibilidade. Isso é sério. Muitos morrem, muitos estão doentes. Um dia na ceia Deus falou comigo, o Covid veio porque o mundo, as nações cristãs, comeram e beberam indignamente. E a mortandade veio mesmo. Porque Paulo diz, por isso são muitos os que dormem, ou seja, os que já morreram. E os que estão doentes, é o que nós estamos vendo. Ao mesmo momento que eu posso pedir perdão, por favor, faça o discernimento correto, para você não ser um mau caráter, de comer e beber e depois sair por essas portas e voltar ao teu pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, diante disso, nós vamos orar, você vai ter um momento para orar, para que você participe desse memorial, para renovar sua santidade. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Avalie sua vida nesse instante. Reveja se você realmente precisa pedir perdão, peça. Fale com o Senhor nessa hora.